mas especiais, porque um dia Ele também nos comprou com o preço do seu sangue. Só depende de mim, só depende de vocês. Sair daqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero nesse momento de púlpito agradecer a cada pessoa que nos visitam. Vocês são extremamente especiais para nós, são alvos da nossa oração, e que no nome do Senhor Jesus você possa a cada momento ser abençoado pelo Senhor. E você que não tem Bíblia, ou aliás, você que tem Bíblia, fique perto daquela pessoa que não tem. Fique perto do seu visitante, fique perto do seu amigo que você trouxe hoje para o nosso culto do amigo, que é um culto extremamente especial. Tá certo aqui, Alderico? Eu não posso passar para cada caixa, né? Só um pouquinho, tá ok. Então deixa eu ficar mais quieto aqui na direção do altar. Se coloque de pé, fazer um santo movimento aqui no nome de Jesus. Eu já gostaria de falar de algo extremamente especial que eu e você, em algum momento da nossa história, enfrentaremos. Quero falar hoje com você sobre eternidade. Existem algumas coisas que são dadas a nós, a uns e a outros não. Alguns prosperam, outros não. Alguns alcançam algumas coisas, outros não alcançam. Mas há algo que todos nós um dia alcançaremos. E esse algo chamado eternidade. Eu gostaria de pensar com você, pelos próximos minutos, um pouco sobre esse tema. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Os que encontraram, digam amém. Os que não encontraram, digam eu vou vir na escola bíblica. Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Então, Evangelho de Marcos é chamado por alguns teólogos de Evangelho da ação, porque sempre se inicia com Jesus fazendo alguma coisa. E lá no versículo 17 do capítulo 10, Jesus está fazendo, está em movimento, assim como é típico desse Evangelho. E a palavra do Senhor diz assim, eu vou ler todo o texto, mas nós vamos focar mais no versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vamos todos repetir essa pergunta. O que farei para herdar a vida eterna? Olha para esse irmão bonito que está do seu lado e pergunta para ele, o que farei? A Ludmila amou, né, Ludmila, isso? O que farei para herdar a vida eterna? E o texto bíblico segue, para que você entenda melhor o contexto. Respondeu-lhe Jesus, por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Pode se assentar, querido. Esse texto é um texto extremamente interessante. Hoje confesso para você que tive a minha vida bastante impactada ao pensar sobre a eternidade, olhando para esse texto. Você sabia que esse provavelmente é o único texto do Novo Testamento no qual alguém se encontrou com Jesus e saiu desse encontro pior do que chegou? Geralmente as pessoas chegavam até Jesus e eram curadas. As pessoas chegavam até Jesus e recebiam algum benefício e saíam saltitando de alegria, dizendo, me encontrei com o Messias, me encontrei com aquele que pode transformar a minha vida. Mas este homem, particularmente, ele se encontra com Jesus e sai de um encontro com Jesus extremamente triste e frustrado. Talvez o que nós vamos conversar aqui hoje, o que Deus quer falar ao meu e ao seu coração, não sejam as melhores palavras de se ouvir, porque muitas vezes o Evangelho mais confronta. Mas eu entendo que pelo confronto do Evangelho, vidas são transformadas, amém? Quantos aqui querem ir para o céu? Levanta a sua mão para mim, por favor. Os que querem ir para o inferno, mesmo sinal? Ninguém quer ir para o inferno. Deixa eu abaixar minha mão. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer estar num lugar onde há tormento eterno. Ninguém quer ir para um lugar onde a presença de Deus não habita. E olha que isso parece uma incoerência, porque o ser que é onipresente não habita em um determinado lugar, ou não escolheu habitar em um determinado lugar. E a pergunta feita por esse jovem, eu gostaria de pautar as palavras sobre a pergunta desse jovem. É uma pergunta que percorre a minha mente, a sua mente. É uma pergunta que desde que Adão cometeu o primeiro pecado, segue os pensamentos dos seres humanos. O que farei para herdar a vida eterna? Olhe para a história e você vai confirmar o que estou dizendo. Os egípcios enterravam seus reis, os faraós,
com toda uma forma especial, com os tesouros dele dentro daquelas pirâmides e seus sepulcros, porque acreditavam que aqueles faraós em algum momento retornariam à vida e poderiam então usufruir eternamente de todos os seus benefícios. Os orientais creem que a vida, ou muitos dos orientais creem que a vida é um ciclo que se encerra aqui, mas que se começa amanhã, e assim nós vamos vivendo eternamente debaixo de, entre aspas, reencarnações. Mas o que Jesus falou sobre a eternidade, querido? O que é que a Bíblia nos ensina sobre a eternidade? Porque é algo que eu e você vamos enfrentar. Ou vai me dizer que você não tem curiosidade de que quando você fechar os seus olhos aqui, como será do outro lado? Todos nós temos curiosidades assim. O que vai ser quando eu fechar os meus olhos aqui? E a grande certeza que temos, querido, é que de que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Você pode ir na tribo mais distante, que não tem nenhuma comunicação com o homem branco, ou entre aspas, o homem civilizado, que lá vai haver uma deidade, aquelas pessoas vão adorar esse Deus em busca de uma eternidade. O meu questionamento para você, querido, é que se agora você fosse retirado daqui, se agora os seus olhos se fechassem para essa realidade do mundo, onde é que você estaria? Se nesse momento a sua vida findasse, porque nós somos conduzidos por uma falsa sensação de segurança, de que nós vamos viver muito tempo. É ou não é verdade? Eu quero viver muito tempo, eu tenho essa disposição de viver até pelo menos uns 100 anos, seria bom para mim. Nós temos uma falsa ideia de que somente pessoas muito idosas partem para a glória, ou partem para essa eternidade. Mas existe algo, querido, que eu gostaria de compartilhar com você antes de entrar nesse texto propriamente dito. Nem eu e nem você sabemos o que vai acontecer amanhã. Nem eu e nem você sabemos o que vai acontecer quando nós sairmos deste templo. Mas em um determinado momento seremos recolhidos pelo Senhor, e como é que estará a nossa vida diante do Senhor? A Bíblia fala de 2 destinos. O primeiro destino é um destino de sofrimento eterno, chamado inferno. E todos nós, eu e você, nós somos condenados a este lugar. Não se espante com o que eu estou dizendo, mas nós nascemos sem Cristo. Nós nascemos sem uma aliança com o Senhor Jesus. Então nós nascemos determinados para um lugar como esse, embora esse lugar não tenha sido feito para nós. E existe um segundo lugar que a Bíblia relaciona, e esse era o interesse desse jovem, querer a vida eterna, um lugar chamado céu, ou glória, ou vida eterna, como você melhor entender e melhor quiser aplicar ao seu conteúdo, ao seu momento de vida hoje. Para onde nós iríamos nesse momento, querido? Para onde nós iríamos? Entendendo que a nossa vida na terra é muito curta em relação a uma eternidade. Por que é que nós investimos tanto nessa terra? E eu digo isso com muita dor no coração, porque em muitos lugares se prega tanto para você viver bem nessa terra, mas não se prega para você viver bem na eternidade. Não se fala de uma aliança a ser estabelecida com Cristo. Por que é que nós pensamos tanto no hoje, não olhamos para a eternidade como uma possibilidade ou como uma realidade que todos nós um dia vamos enfrentar? Essa deveria ser uma grande preocupação minha e uma grande preocupação sua. Na última semana, nós tivemos o sepultamento de um dos membros da família da irmã Maria, o irmão Valdivino, que conhecemos recentemente. E eu te desafio a fazer uma experiência que fiz. Olhe para as placas, para as lápides daqueles sepulcros que estão em um cemitério. Eu não vou falar só de morte hoje não, eu queria só para introduzir isso aqui, porque muitas vezes nós temos um pensamento distante de que a vida eterna só começa após a morte. Mas olhe para aqueles sepulcros. Existem pessoas de 1900 e lá vai fumaça, a 2000 e alguma coisa, viveram muito tempo. Existem pessoas que viveram 10 anos, 12 anos, 11 anos, 5 anos, 6 anos, 2 anos. Não há um tempo determinado para que nós nos encontremos com Deus, mas o fato é que nós um dia nos encontraremos. E eu me peguei lendo um texto hoje um pouco sobre isso, que narrava um pouco de experiência de um homem que decidiu escrever sobre experiências assim. E ele disse, me chamou a atenção para um detalhe interessante. Na maioria dos túmulos existe o número do nascimento, um traço e o número da morte, ou a data, ou o ano em que essa pessoa faleceu. E aquilo que representa a minha vida e a sua vida é aquele risquinho, muito pouco, muito pequeno, em relação a tudo que nós vamos viver. E isso me abre os olhos para uma realidade espiritual de que aquele risquinho pode determinar o meu futuro eterno. De que aquele risquinho pode determinar aonde é que eu vou passar a minha eternidade, se ao lado de Deus ou se em uma condenação eterna. É por isso que esse homem tinha uma curiosidade tão grande de perguntar para Jesus como é que ele poderia herdar a vida eterna.
Nós perguntamos aqui: ninguém quer ir para o inferno? Eu não quero ir. Ninguém quer ir para um lugar de tormento? Eu não quero ir, você não quer. E entenda uma coisa: Deus não te fez para esse lugar de tormento. Eu gostaria de pensar com você sobre essa eternidade, mas pensando no caráter de um Deus que acredita em você ainda quando as pessoas deixam de acreditar. De um Deus que não desistiu da sua história ainda que você tenha desistido da história dele. De um Deus que não esqueceu de te amar ainda que você tenha se esquecido de amá-lo. É pensando nesse Deus que eu gostaria de pensar um pouco na eternidade que eu e você um dia enfrentaremos, e que hoje você pode tomar um caminho eterno para você. Deus vai nos dando oportunidades, e cabe a mim e a você aproveitar essas oportunidades. Aquele jovem, segundo os outros textos bíblicos que são relacionados nos evangelhos sinóticos, era um homem rico. E não há nada de mal em ser rico, e não há nada de mal em ser pobre também. Deus não olha a pessoa por aquilo que ela tem ou por aquilo que ela oferece, mas Deus olha o interior do coração da pessoa. E eu e você precisamos compreender que este homem, ele tinha um interesse legítimo. Senhor, como é que eu posso fazer para herdar essa vida eterna que o Senhor está falando? Como é que eu posso fazer para não ser condenado? O grande problema está no final da história, porque aquele homem ouve tudo de Jesus, aquilo que era necessário fazer, mas ele sai do encontro com Jesus desanimado e triste. Ele sai do encontro com Jesus indisposto a viver aquela vida eterna que ele havia pedido no início da sua pergunta. E eu gostaria de pensar com você sobre algumas atitudes que faltaram neste homem, e que hoje podem estar presentes no meu e no seu coração, para que nós possamos de fato herdar a vida eterna, que é um presente que Deus dá a todos os homens. A primeira atitude que faltou neste homem foi reconhecer quem ele era. Repita comigo: para eu herdar a vida eterna, eu preciso reconhecer quem eu sou. Olha que interessante esse texto. Aquele homem chegou em Jesus e falou: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Você não pode fazer nada, porque a sua salvação não depende de você, mas depende de quem te salvou. E quem é que te salvou até aqui? Quem é o único homem que pode salvar o ser humano? Se nós olhássemos para dentro de nós, querido, nós teríamos medo, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e esse pecado tirou de nós o poder de sermos pessoas ligadas diretamente a Deus. Por isso Adão é separado de Deus pelo pecado. O pecado cria um abismo entre o homem e Deus, aquilo que Jonathan falava no teatro aqui, queridos. Há um vazio no coração do homem, e alguns pastores vão dizer que esse vazio é do tamanho de Deus. Então somente Deus pode preencher esse vazio. Mas para que eu possa herdar a vida eterna, o primeiro passo é reconhecer quem eu sou. Quem é você? Quem é você? O que as suas atitudes dizem a seu respeito? Algo eu posso afirmar de forma catedrática sobre mim e sobre você. Eu, pastor, você, amigo, colega nosso aqui, membro da nossa igreja, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós somos envolvidos no pecado. Depois que Adão comete o primeiro pecado no Éden, que desliga de fato o homem de Deus, todos nós estamos envoltos em pecados. Ou tem alguém aqui que nunca pecou? Dá um sinal com a sua mão para mim, querido. Pastor, eu nunca pequei. Eu sou uma pessoa excelente. Desde criança eu alimento os gatos, né, Fabrício? Desde criança eu alimento os gatos que vão para o meu jardim fazer o que não pode. Desde criança eu dou oferta aos pobres. Eu jamais cometi um pecado. E parece que aquele homem tinha essa visão deturpada sobre si. Queridos, dentro da criação, nós somos a imagem e semelhança de Deus antes da queda. Mas depois da queda nós nos tornamos inimigos de Deus por conta das nossas condutas. Isto é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Você quer ver um negócio, querido? Eu sempre faço esse exercício quando nós estamos falando de pecado. Porque tem gente, pastor, eu sou o homem menos pecador desse mundo. Tá certo, eu cometi um pecado aqui, outro ali, mas eu sou a pessoa menos pecador desse mundo. Quem aqui nunca roubou goiaba no quintal do vizinho? Quem aqui nunca pegou manga no quintal do vizinho? Sem permissão. Quando a gente pega algo sem permissão, deixa eu contar com a sua ajuda, como é que é o nome disso? É o quê? Não é pegar emprestado? Você não ia devolver a maçã que você pegou? Roubo. Quem rouba é o quê?
Forte isso. Quem aqui nunca mentiu? Telefone toca. Mãe, fala que eu não estou aqui. Em nome de Jesus. Vai lá, filho. Fala que o papai não está aqui. Menino é sincero, tá? Se você faz isso, mais cedo ou mais tarde ele vai te entregar. Ok? Menino é sincero. Telefone toca, vai lá, chama meu patrão, meu pai. Pega o telefone, meu filho, e fala que o papai não está aqui. Alô, papai não está aqui. Você tem certeza? Tenho, ele acabou de me falar. Eles vão te entregar mais cedo ou mais tarde, você vai ter problema com isso. E quem mente é o quê? A Bíblia diz que nós não podemos mentir. Mas nós acabamos caindo nessas coisas pequenas. Estudamos hoje um pouco mais sobre os 10 mandamentos. Irmão Fabrício deu a lição, foi uma bênção aqui hoje. E nós vamos vendo quão falho nós somos em relação à lei de Deus. Pastor, ok, mas como aquele folhetim que nós temos ali diz, mas perto do Osama Bin Laden eu sou um santo. Perto do Saddam Hussein eu sou um anjo de asas turbinadas. Perto dos camaradas que eu conheço por aí eu sou quase Deus, pertinho ali para ser. O grande problema é que o padrão não é o Osama Bin Laden, não é o Saddam Hussein, não é os torcedores do Corinthians, né? Ronei. Não são os torcedores do Flamengo, né? Osmar. O padrão poderia ser o do São Paulo, mas o padrão é a lei de Deus. E a lei de Deus diz que todos os homens pecaram. A palavra pecado no grego, a pronúncia dela é hamartia, que significa errar o alvo. Deus te projetou para algo e você errou. Deus te projetou para continuar sempre com Ele no jardim do Éden, sempre com Ele no paraíso, e você errou o alvo. E agora nós sofremos as consequências disso, querido. Parece que tudo aquilo que nós mais fazemos desde a queda de Adão é errar o alvo. Somos especialistas nisso. E precisamos compreender então aquilo que nós somos. E principalmente que nós somos pecadores e que o nosso pecado gera a morte. Que tipo de morte? Morte física? Também. Mas morte física todos nós um dia enfrentaremos. Todos nós. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que nos encontrar com o Senhor, porque o nosso organismo parou de funcionar e aí a gente é levado aos céus. Morte espiritual também. Porque toda aquela pessoa que não reconhece Cristo como Senhor da sua vida, e isso, como diz a palavra, falado, com a boca se confessa, aquele que não reconhece a Cristo está morto espiritualmente. Mas principalmente, querido, nós estamos falando aqui de morte eterna, e morte eterna é a separação eterna do Deus que te criou. Você não consegue amar um Deus que te ama tanto assim, querido? Seria possível desprezar um amor tão grande? Ainda que você seja um pecador, um homem falho, alguém que falhou a vida inteira, Ele consegue te manter vivo com a sua graça e oferecer para você a oportunidade de ser salvo. Ele consegue te oferecer noites como essas, do céu estrelado, ou consegue te dar chuva e continua cuidando de você, ainda que você tenha errado em relação a Ele. Estamos falando de morte espiritual, e essa é a pior consequência do pecado, porque aliás, morte eterna, porque um dia todos nós nos encontraremos com o Senhor, e aí nós teremos o nosso veredito. Morte eterna ou vida eterna. Para eu herdar a vida eterna, então eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? Sou um pecador. Segundo princípio, para eu herdar a vida eterna, eu preciso saber quem Cristo é. Repita comigo: para eu herdar a vida eterna. Vamos fazer forte para ficar bonito na internet. No site da igreja está gravando a pregação, né, Oderico? Vai ficar bonito, vamos lá. Para eu herdar a vida eterna, eu preciso reconhecer quem Cristo é. Interessante, queridos, você reconhece Jesus? Como é que você reconhece Jesus? Algumas pessoas veem Jesus somente aquele Deus impotente, aquele Deus que não consegue fazer muita coisa. Outras pessoas veem Jesus como um banco. O Senhor é obrigado a me dar tudo que eu te pedi, porque a tua palavra diz que se eu te pedir no teu nome, o Senhor é obrigado a me dar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se a palavra dele estiver em nós, os ensinamentos dele em nós pediremos e seremos respondidos. Mas se a palavra dele está em nós não pediremos algo contrário à sua vontade. Quem é Jesus para você? Um homem que viveu há mais de 2000 anos lá em Jerusalém, na região da Galileia, que curou um punhado de pessoas que precisavam ser curadas, ressuscitou 3 pessoas, ao terceiro dia ressuscitou e pronto. Querido, Jesus é um Deus mais próximo de você do que a própria batida do seu coração. Jesus é um ser que busca relacionamento com você todos os dias. Jesus é um ser que se preocupa com a sua história. E de uma forma catedrática eu gostaria de afirmar para você:
Jesus é a maior expressão do amor e da graça de Deus pelo ser humano. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo e por isso Ele deu o seu Filho. E por isso Ele entregou o seu Filho não somente para estar nessa terra, mas para ir à cruz ao seu lugar, para assumir a sua dívida diante de Deus que você jamais conseguiria pagar, para pagar pelo preço do meu e do seu pecado, para arrancar de você as possibilidades de condenação, para que eu e você pudéssemos ter via de acesso de um retorno garantido ao Pai. Jesus é a maior expressão desse amor. Deus te ama e por isso Ele deu o seu Filho. Você teria coragem de dar um filho seu por um amigo? Pelo pastor? Não. O curioso é que Deus entregou o próprio Filho dele por pessoas que pecaram. Deus entregou o próprio Filho dele por pessoas que transgrediram a sua lei, por pessoas que abriram mão de viver num relacionamento mais próximo com Ele, mas mesmo assim, Deus continuou amando a humanidade. Mesmo apesar de nós virarmos as costas para esse amor tão grande e genuíno, Ele continua a nos amar com um amor descomunal, a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. E isso é um amor verdadeiro. E nós não podemos, queridos, continuar indiferentes a esse amor, porque somente esse amor pode nos dar a vida eterna. Eu disse aqui que representa o amor e também representa a graça. O que é a graça? Obrigado. É um favor imerecido. Eu não merecia, mas Deus deu o seu Filho para morrer por mim. Eu não merecia, mas Deus enviou Jesus para ir na cruz por conta dos meus pecados, para que eu pudesse ser livre. Há um teólogo chamado Ariovaldo Ramos, que ele diz que a graça de Deus é a predisposição de Deus em te criar, te manter e mesmo depois do pecado te resgatar a preço de sangue, sangue do seu próprio Filho. Quando você pensa em Jesus, você pensa no quê, querido? Graça é muito mais do que qualquer coisa que nós possamos receber ou entender, porque isso está no caráter de Deus. Eu gosto de usar o exemplo daquele carro que bate na parede da sua casa. Copa do Mundo está aí, em julho, vamos ter aqui o projeto Copa. Mas vamos dizer que você está na sua casa lá, comprou aquela televisão. Qual é a maior em polegadas? 50 polegadas? Mais de 60 polegadas. Comprou uma televisão Zarça para você colocar na parede e ver. Aquelas bonitas de colocar na parede. Me fala uma marca boa de televisão aí, só para dar uma atenção. Sony. Comprou aquela Sony fantástica, mais de 60 polegadas e grudou na tua parede. Amanhã eu vejo o jogo da seleção brasileira. Oh, glória a Deus, a televisão maravilhosa, Deus me deu. E amanhã eu vou ver o jogo da seleção brasileira nessa televisão e vai ser uma bênção. 3 horas da manhã você escuta um estrondo na parede da sua sala. E quando você sai para ver o que aconteceu, tem um carro dentro da sua sala e a televisão foi para onde você já sabe. Se despedaçou e a parede toda caída, e lá dentro do carro tem um indivíduo embriagado, menor de idade, e que pegou o carro emprestado do pai, sem o pai saber. O pai foi dormir, ele pegou o carro e saiu para dar uma volta, se embriagou, perdeu o controle do carro e entrou direto na sua sala e arrebentou com a sua televisão. Você tem algumas atitudes em relação a essa pessoa. Se você fosse usar de justiça, você chegaria até ele, veria como ele estava, dava uma tijolada nele para saciar um pouco a ira, né? Mas ligaria para a polícia, ligaria para o pai daquele menino, ligaria também para a ambulância para poder dar o socorro, mas aquele menino ia ter que arcar com o carro do pai dele, sofrer os castigos, arcar com o hospital dele, arcar com a sua parede, com tudo que foi quebrado, principalmente sua televisão. Isso é justiça. Você poderia usar de misericórdia com ele. O que é misericórdia? Você chegaria nele e falaria assim: meu filho, o negócio é o seguinte, você pegou o carro emprestado, você está errado, você está embriagado, você não tem habilitação, mas vamos fazer o seguinte: eu vou pagar o conserto do seu carro, eu vou levantar a minha parede, eu vou comprar uma televisão nova para mim, e a gente morre com o assunto aqui. Misericórdia isso. Agora, se você fosse usar de graça, que é aquilo que Deus fez comigo e com você, você primeiro iria socorrer aquele menino, levaria no melhor hospital que tivesse aqui em Goiânia, pagaria todos os medicamentos, os melhores médicos, mandaria enfaixar tudo certinho, mandava arrumar sua parede, comprava uma televisão nova, comprava tudo novo para você, não comunicava o pai daquele menino, ainda iria na concessionária e tiraria um carro zero, melhor do que aquele que ele bateu na sua parede. Isso é graça.
Parece engraçado, mas foi isso que Deus fez em relação a nós, fez em relação a mim e em relação a você. Nós fomos aquele menino irresponsável que arrebentamos com a parede. Fomos aquele menino irresponsável que quebramos todas as regras. E Deus simplesmente olhou para nós depois do pecado e falou: olha, eu ainda consigo amar vocês. E porque eu amo vocês, eu vou dar o meu único filho para que vocês possam ter vida e vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Esse é o nosso Senhor. Então, o segundo princípio, eu preciso saber quem Cristo é. E terceiro princípio e último princípio: reconhecer aquilo que Cristo fez por mim. Diga comigo: para eu herdar a vida eterna, eu preciso reconhecer aquilo que Cristo fez por mim. Você sabe qual foi a primeira coisa, querido? Ele me aceitou. Não somos nós que aceitamos a Jesus. Ele nos aceitou primeiro. A Bíblia diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. A Bíblia diz: antes de vocês me amarem, eu amei vocês primeiro. O meu amor é muito, infinitamente maior do que o amor de vocês, e agora eu estou aceitando vocês de volta. Em João, capítulo 6, versículo 37, a Bíblia diz: não rejeitarei nenhum daqueles que o Pai me enviar. Querido, não interessa o que você praticou até hoje, não interessa a quantidade de erros e pecados que você tem na sua vida, querido. O Senhor te aceita sob quaisquer circunstância. Você só precisa ir até Ele. Aquele jovem olhou para Jesus, escutou tudo, mas saiu triste. Ele rejeitou aquilo que Jesus havia feito por ele. Ele achou que ele sozinho poderia resolver a situação, querido, e nós não conseguimos. Boas obras não levam ninguém para o céu. Religiosidade não leva ninguém a ter a vida eterna. Ser uma pessoa extremamente bondosa não faz nada para que você tenha a vida eterna. Não é mais do que a nossa obrigação como seres humanos. Somente Cristo, caminho, verdade e vida, pode nos reconciliar novamente com Deus. Pode nos tirar da situação de inimigos de Deus, como nós falamos no início dessa pregação, e nos levar a não ser somente amigos, mas a ser filhos de Deus. O que Cristo fez por mim? Lá na cruz do Calvário, querido. Nós nunca presenciamos uma crucificação, e talvez porque nós vemos tantas cruzes por aí. Eu tenho uma no meu gabinete, lá em casa. Muita gente tem o anel, tem a cruz no pescoço e tudo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ficou vago, ficou sem significado. Mas se eu e você em algum dia tivéssemos visto uma cena de crucificação que é muito além daquilo que o Mel Gibson mostrou no seu filme, nós saberíamos aquilo que Cristo fez por nós. E lá na cruz do Calvário, Ele orou por mim e orou por você. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lá na cruz do Calvário, de braços abertos, Ele enxergava a minha vida e a sua vida, e conseguiu pagar o preço, e até o último preço, para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Quando de braços abertos Ele disse: está consumado. Na verdade, Ele não estava falando somente da obra dEle em relação a Ele próprio, a obra de redenção que Ele veio executar, mas Ele falava da obra que Ele fez em relação à sua vida. Não há nenhuma condenação mais sobre você. Amém? Não há peso sobre a sua história, porque um dia o Senhor Jesus, de braços abertos, disse: está consumado. Foi até a morte de cruz, uma coroa de espinhos na sua cabeça, o seu sangue esvairindo. A morte de Cristo produz vida, e vida eterna para mim e para você, para mudar a nossa história. Um dia eu estive perdido, queridos. Um dia eu não sabia o que esse amor queria dizer. Eu ouvia muito se falar sobre isso. Eu ouvia pastores pregando sobre esse amor, mas eu não havia experimentado isso nunca. Mas um dia eu consegui pensar nesse grande amor, e foi irresistível. Eu me entreguei de uma forma total ao Senhor. Eu me encontrei com o Senhor como um dia aquele jovem rico se encontrou com o Senhor. Aquele jovem que queria saber sobre a vida eterna, mas eu louvo ao Senhor porque na minha história foi diferente. Aquele jovem não quis abrir mão do que ele tinha, disse: não, a minha riqueza está em primeiro lugar, aquilo que eu tenho está em primeiro lugar. Eu não quero abrir o que eu tenho para te seguir, abrir mão do que eu tenho para te seguir. Quando eu me encontrei com Jesus, isso há 17 anos atrás, eu não resisti. Eu disse: Senhor, eu te quero para mim. Me aceita como eu sou. Me aceita como eu estou aqui na tua presença. Me sara, muda a minha vida, transforma a minha história, querido. E foi isso que Jesus fez comigo. E com tantas outras pessoas que aqui hoje estão.
e hoje também pode fazer com você. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento, querida. E nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Pastor, mas eu já nasci com Deus no meu coração. A verdade, querida, é que não. Pastor, eu já nasci salvo. A verdade é que não. Existem alguns pré-requisitos. Pastor, eu sou filho de Deus. A Bíblia fala que filho de Deus é só aquele que recebe o Senhor Jesus. E eu não estou falando de religião aqui agora, querida. Eu não estou ferindo a sua crença religiosa. Mas eu estou dizendo, querido, se você nunca fez isso, esse é o momento para você fazer. Se na sua vida você olha para trás e não se lembra de um momento no qual você confessou Jesus, falou: Senhor Jesus, eu estou aqui. Jesus, faz de mim o que o Senhor quiser. Jesus, faz de mim aquilo que o Senhor desejar. Eu não quero colocar coisas em primeiro lugar na minha vida que não seja o Senhor. Se você nunca fez isso, querido, esse é o momento exato para que você faça. Ele te conhece. Ele sabe como hoje você está. Ele sabe como você chegou aqui, se chegou feliz ou se chegou triste. E Ele tem dito a você, querido, você não é fruto de um aborto mal sucedido. Você não nasceu para ser um saco de pancadas. Você nasceu porque o Senhor já tinha um projeto na sua história. E basta você tomar uma atitude somente. Dizer: Senhor, cumpre isso na minha história. Eu quero os teus planos, Deus. Eu não quero os meus planos, mas eu quero os teus planos. A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê. Essa é a noite, querido. Talvez você até creia no seu coração, mas essa é a noite para a qual você, no nome de Jesus, pode testemunhar, com a sua boca, testificar sobre a sua salvação. Sair daqui, querido, não com a vida eterna para depois da morte, mas sair daqui com a vida eterna para agora. O termo utilizado para a vida eterna diz que a vida eterna não é algo futurístico, mas é algo que pode se iniciar agora, pode se iniciar hoje na sua história. Você não será salvo. Você é salvo quando você recebe Jesus. Isso não fica para depois da data do seu falecimento, mas já é agora. Você pode começar a desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Você pode começar a viver a partir de agora uma vida de salvação ao lado do Senhor. Isso só depende de você, sabe por quê? Tudo o que Jesus podia fazer, Ele já fez. Tudo o que Jesus podia fazer para mudar a sua história, Ele já fez. Agora o que você precisa fazer somente é aceitar isso para a sua história. Quando você ora e fala com o Senhor, com o coração aberto, não com o coração fechado: eu não quero escutar esse pastor pregando mais, esse pastor fala muito tempo. Não é isso não. Mas enquanto eu conto essa história, eu gostaria que você olhasse para a sua vida, querido, para a sua história. Talvez você esteja numa situação complicadíssima, ao contrário daquele homem que se achava muito bom. Talvez você se ache a pior pessoa do mundo. Mas mesmo sendo a pior pessoa do mundo, como talvez um dia eu fui, o Senhor Jesus continua de braços abertos, dizendo: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz que nenhum daqueles que vai até Ele ficará sem resposta ou será lançado fora. Eu gosto muito da história. É uma história, na verdade, uma pequena ilustração que fala sobre os brinquedos que eu e você fabricamos quando nós somos crianças. Eu vim lá do interior do estado de Goiás, cidade de Araguapaz. Eu me lembro que eu gostava de fabricar meus próprios brinquedos. Fazia minhas vaquinhas de manga, minhas fazendinhas. E como eu amava aqueles brinquedos, não é nem que não tinha condições de comprar outros não, mas eu amava os brinquedos que eu fazia. E certamente você também já viveu experiências assim, aqueles brinquedos que você fabricou. Imagine você com seus brinquedos e de repente alguém vem e rouba os seus brinquedos. Um vizinho da rua rouba os seus brinquedos. Você fica meio desesperado, fala: poxa, eu construí, eu bati os pregos, eu penteei o cabelo da boneca, eu fiz a minha fazendinha, e alguém veio e roubou de mim, fiz meus carrinhos, e alguém veio e roubou de mim. Você fica sentido, ao ponto de não querer construir um novo brinquedo, a ponto de não querer construir uma nova fazendinha, um novo brinquedo para você se divertir. E andando pela rua você descobre o vizinho que tomou o brinquedo de você, fazendo mau uso dele, quebrando, estraçalhando, fazendo o que não poderia fazer. Você olha para aquele vizinho seu e fala: olha, esse brinquedo é meu. Ele diz: não, não é seu. Você deu bobeira, eu fui lá e peguei, então agora é meu. E se você quiser esse brinquedo de novo, você vai ter que pagar por ele, e o preço é tal. Você sai, junta suas moedinhas da sua mesada, junta o dinheiro que o seu pai te dá na semana, que a sua mãe te dá na semana, até dar um valor estipulado. Vai lá
e compra aquele brinquedo novamente para você. Você não compra porque era mais um brinquedo, porque se fosse mais um brinquedo você compraria na loja. Você compra porque foi um brinquedo feito pelas suas mãos. E o mais interessante é que depois que você compra aqueles brinquedos, eles se tornam mais especiais para você, porque eles são seus, porque você os criou. Mas eles também são seus, porque você os comprou. Queridos, e é dessa maneira que Deus age conosco. Somos muito mais do que um brinquedo para Ele. E um dia lá no Éden, a serpente nos tomou de Deus. Ele poderia ter criado um novo mundo, Ele poderia ter criado novas pessoas, mas Ele decidiu investir e continuar investindo em você. E não foi o nosso inimigo que estabeleceu o preço, Deus próprio estabeleceu o preço. Enviou o seu único filho para nos comprar de volta para Ele. E hoje, queridos, nessa noite, no dia 23, nós temos a oportunidade de sermos ainda mais especiais para Deus. Especiais porque um dia Ele nos criou, mas especiais porque um dia Ele também nos comprou com o preço do seu sangue. Só depende de mim, só depende de vocês. Sair daqui com uma experiência diferente daquele jovem. Sair daqui com o coração alegre, radiante, porque Deus um dia fez algo por você e te comprou a preço de sangue. Ou sair daqui frustrado, porque aquele mesmo Jesus que um dia se encontrou com aquele jovem hoje está aqui. E hoje Ele deseja sarar as suas feridas, te dar um novo motivo de vida. Hoje Ele deseja te dar uma nova história, um novo tempo. Hoje Ele deseja sarar os seus relacionamentos. Hoje Ele deseja enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Hoje Ele deseja de fato te amar e ter esse amor correspondido na sua história. Mas só depende de mim, só depende de você. Se você deseja isso, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo nesse momento. Que você, ainda no seu coração, se quiser falar alto, fique à vontade, mas ainda no seu coração, que você repetisse as palavras que eu vou dizer agora para o Senhor. Senhor, me aceita de volta, Pai. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu falhei na minha história. Eu sei que eu virei as costas para o Senhor. Eu sei que eu preferi pecar do que viver a lei do Senhor. Mas me aceita de volta. A Tua palavra me diz que o Senhor jamais rejeita um filho que vai até o Senhor. A Tua palavra me diz que o Senhor jamais rejeita aqueles que buscam a Tua face. E nessa noite, ó Deus, eu não quero sair daqui como aquele jovem que se aproximou do Senhor com interesse tremendo na vida eterna, mas que não quis abandonar as suas velhas práticas para Te seguir. Mas hoje, Deus, eu quero Te seguir. Hoje, ó Deus, eu quero conhecer o que é esse negócio de vida eterna. Hoje, Deus, eu quero receber do Senhor uma nova história, um novo tempo na minha vida, no meu casamento, na minha história, nos meus relacionamentos, naquilo que sou, naquilo que tenho. Eu quero que de fato o Senhor governe sobre a minha vida. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Me dê a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Quantos fizeram essa oração nessa noite no sinal da sua?